If I could be honest, here in this moment, I've been so nervous to stand here with you. They're all here for us, and I feel their aura. But just for a moment, I'll pretend it's just you. Yes, they can hear us, but they don't understand. I have said all of my vows behind the curtain. I know they see us, but they don't stand a chance. I have kissed those lips 1,000 times before this. Tomorrow I'll open my eyes and I will whisper to my wife, I belong to you. And I will wait to hear you say, as a tear rolls down your face, I belong to you. Could be honest, here at the altar, I refuse to grow older unless it's with you. I fell in love and made you a promise, though I'd never noticed how much it meant to you. They can hear us, but they misunderstand. There is more behind these words that we have spoken. I know they see us, but only at a glance. Only you know the man that I am beyond the surface.
Boa tarde a todos, a todas. Sei que talvez a maioria de vocês vai ter um pouco de dificuldade para me enxergar aqui. Vocês não vão estar perdendo nada. O mais importante é a visão que eu estou tendo daqui. Podendo agora olhar para o senhor e senhora Macedo, mas que vale a pena ressaltar de que, de hoje em diante, em função do registro civil que já foi feito por vocês no dia de ontem, o senhor Caleb Rolim de Macedo recebeu a sua esposa, que agora atende pelo nome de Caroline Heloíse Gonçalves Pereira de Macedo. Para mim, certamente, esse momento se enche de alegria, de significado muito especial, porque posso, diante de Deus e diante de todas as pessoas que estão aqui, celebrarmos juntos ao Senhor pela vida de vocês. E eu certamente fui convidado para essa cerimônia, recebi esse convite com muita alegria, mas também com muita honra, e com o desejo e a oração no meu coração de que este tempo aqui, e no momento em que não serei eu apenas, na verdade, eu sou um instrumento de Deus aqui para trazer um recado ao coração de vocês. Mas em se tratando de ser um recado de Deus, eu quero também desafiar e encorajar você que está participando dessa cerimônia, que na medida em que essas palavras de Deus fizerem sentido ao seu coração, você também aplique-as na sua vida, no seu dia a dia. Tenho certeza de que isso trará não apenas alegria, felicidade a vocês, mas, sobretudo, a bênção de Deus sobre as suas vidas. A palavra de Deus, no livro de Gênesis, no capítulo 2, do verso 24, diz o seguinte: por essa razão, o homem deixará pai e mãe, e se unirá à sua mulher, e eles se tornarão uma só carne. Interessante que já desde o início do registro bíblico, Deus faz menção da importância de que homem e mulher estivessem juntos. Há uma intenção no coração em certamente fazer com que homem e mulher caminhassem em aliança, caminhassem juntos. Deus fez um para o outro. Mas, normalmente, esta é uma palavra que se ministra, que se fala, que se ensina a pessoas que vão se casar, estão prontos a assumirem este compromisso. Mas o que hoje Deus me instruiu ao coração para dizer a vocês é de que muito mais importante do que se casarem hoje é de se manterem-se casados. De antemão, eu queria já apresentar a vocês alguns princípios que regem a manutenção de um casamento. Casamentos são realizados com a previsão de durarem a vida toda. Há um princípio também de que os casamentos não duram a vida toda naturalmente. Obviamente, sem algum esforço e cuidado, ele sempre vai correr grandes riscos. E, em terceiro lugar, é preciso descobrir e tomar atitudes claras e eficazes para que o casamento seja durável e saudável. Esses são princípios que fundamentam a manutenção de um casamento. E eu digo isso porque é muito claro que quando alguém assume um grande compromisso, normalmente ela espera que esse compromisso logo acabe. São compromissos difíceis, talvez complicados de se manterem. Mas existe, por outro lado, a questão de que um grande compromisso, quando diluído no passar dos dias, contanto que ele traga valor, contanto que ele traga bênção, alegria, esse compromisso ele pode ter uma longa duração, porque ele sempre vai estar trazendo valores no cumprimento no estabelecimento desse compromisso. Num casamento, as duas coisas acontecem. Não apenas o fato de que é um compromisso muito firme, mas também é algo que precisa ser mantido como algo muito intenso. É um compromisso intenso e, ao mesmo tempo, um compromisso extenso. É um compromisso que, sob a direção de Deus, sob princípios de Deus, ele certamente
está sendo estabelecido para uma vida toda. Para que não apenas neste dia a palavra casamento tenha sentido, mas que durante a vida de vocês, vocês mantenham-se casados. Casamentos que são duráveis, pessoas que já se mantiveram casadas por muito tempo, isso a própria experiência tem nos ensinado. E o que é fato na vida de pessoas que estão casadas há muito tempo é de que é preciso entender de que um casamento, para se manter saudável, ele precisa ter uma presença equilibrada de amor e compromisso. Essas duas palavras são chaves para que o casamento seja durável. Aqueles que são casados há muito tempo geralmente testemunham que não se vive só de amor. O amor não sustenta uma relação. Há aqueles que separam também, que se separaram e entenderam de que não é só de compromisso que se mantém uma relação. É preciso que essas duas coisas estejam juntas, porque em ambos os casos a gente percebe de que vamos concordar de que uma relação duradoura, ela depende sim de amor e de compromisso. Muito amor e um compromisso firme. Amor e compromisso. A maneira bíblica, inclusive, de se falar de casamento, ele estabelece esse nível de equilíbrio entre amor e compromisso, haja vista a própria utilização que Jesus faz deste texto. O apóstolo Paulo também, por 2 vezes, ele menciona isso nas suas cartas, e ele utiliza esse mesmo texto que lemos. E esse texto ele nos vai mostrar 2 palavras ali que nos mostram o grau de amor e de compromisso em que essa relação, para ser duradoura, se estabelece. Quando a palavra de Deus usa a palavra ali, se unir, tem um significado realmente de um elo muito forte, de algo que se une de uma forma tão grande, de que seria impossível desunir essas partes sem que fiquem marcas muito profundas. Esse é o tipo de união. Lealdade, com base em um amor que eu dou uma característica específica para ele aqui, que é do amor ativo. Tenho certeza que não somente vocês, mas todos os que estão aqui, já têm alguma ideia, e espero que grande, do que significa amor. Infelizmente, o que não acontece na maioria das vezes é de que este amor ele não passa de concepção humana ou da mente. E o que a Bíblia nos ensina é de que este amor que gera essa união é um amor ativo. Ou seja, ele vem acompanhado de ações. Ele precisa estar acompanhado de atitudes. Obviamente que eu não quero constranger ninguém aqui, mas qual foi a última vez que você virou para o seu cônjuge e com aquele brilho no olhar que eu vejo no olhar de vocês agora, disse para o seu cônjuge: eu amo você, sabia? É esse amor ativo que a Bíblia se refere. E é esse amor que hoje, em nome de Jesus, eu quero instruí-los a vocês manterem. Porque é dessa forma que daqui a 10, 20, 30 anos eu não vou mais estar aqui, mas vocês vão estar comemorando 30 anos de casados, 40, uau, com base nesse amor. Mas a palavra seguinte diz de que eles vão ser unidos e eles vão se tornar uma só carne. Isso também reforça a ideia de serem um, de não dá para desunir, não dá para separar, não dá para cortar, não dá para dividir. E talvez fique realmente no nosso coração a ideia de que isso é muito complicado de entender. Como é possível 2 pessoas que vieram de lugares diferentes, que tiveram formações diferentes, têm características pessoais diferentes, se tornarem uma única pessoa? Uma só carne, um só sentimento, um só coração. A Bíblia chama isso de mistério. E poderíamos ficar aqui o restante do dia
meditando nessa palavra e talvez ainda saíssemos daqui com algumas dúvidas do que isso realmente significa. Agora, é um mistério na medida apenas de que quem não conhece a verdade de Deus e não entende de que é com base em um amor que, inclusive, como diz a Bíblia, une Jesus e a sua igreja. Veja que interessante isso. E que profundidade existe nisso. A mesma união de Jesus como cabeça da igreja e toda a sua igreja, todo o seu povo, é com base nesse tipo de união que um casamento duradouro, saudável se mantém. É esse tipo de união. E um compromisso com tamanha magnitude, posso dizer assim, com esse tamanho, e com tantas implicações que, com o decorrer do tempo, vocês vão entender melhor, não pode ser assumido com facilidade. Certamente foi um desafio muito grande para vocês chegarem aqui até onde chegaram. Aliás, já era para vocês estarem quase comemorando 1 ano de casados. Mas é um compromisso que realmente precisa ser tomado com muito zelo, com muito rigor. É por isso, inclusive, tem muita gente que tem medo do casamento. Porque é compromisso demais para quem não tem, em primeiro lugar, uma aliança com Deus e não sabe exatamente o que significa amor e compromisso. Escrevi uma frase que eu quero citá-la da forma como escrevi. Ela diz o seguinte: enquanto o compromisso dá sustentação para o sentimento de amor, o amor torna possível a manutenção do compromisso. Em segundo lugar, casamentos duráveis, eles precisam de manutenção sistemática. Eu fiquei muito feliz quando, já há bastante tempo, comecei a esboçar a ideia dessa palavra, porque, como vocês já sabem, de todas as vezes que nós nos encontramos, eu sempre fiz questão de dizer de que, desde lá o ano passado, quando falávamos, já pensávamos, sonhávamos a respeito do casamento de vocês, a gente já imaginava realmente uma coisa grandiosa. Não sabia eu ainda, talvez naquela ocasião, não me lembro exatamente, de que seria tão grandiosa assim, em função de tudo o que aconteceu no meio desse caminho. Mas fico muito feliz de poder me utilizar de palavras como essa, porque eu me dirijo especificamente a 2 pessoas muito inteligentes, pessoas muito adoráveis. E se existe uma coisa que me cativa nas pessoas, são pessoas inteligentes. E vocês entendem, certamente entendem, de que para se manter um relacionamento saudável, é preciso que haja uma manutenção sistemática. A manutenção significa que é um cuidado, é um zelo que precisa ser dado de forma contínua. E essa manutenção, esse zelo, ele precisa ser levado muito a sério, porque é na medida em que o tempo passa que o casamento, se não existe um amor verdadeiro, um compromisso e um rigor com a manutenção, ele vai se tornando frágil, vulnerável. E as pessoas, e o casal, quero dizer que, na medida em que o tempo vai passando, elas vão encarando o relacionamento num casamento como quase que habitual, sem muito sentido. Sabe quando você já está acostumado a ficar com a pessoa? Que você já não dá tanta importância se é um significado de tudo isso, as pessoas apenas aprendem a conviver. Mas quando se dá uma manutenção sistemática, ele vai sempre ser saudável. Essa manutenção implica numa disposição em se lidar com conflitos. Era importante que eu dissesse isso para vocês aqui hoje, porque isso certamente vai acontecer. Porque, como já é de conhecimento aqui de todos, no casamento, na união entre o marido e a esposa, um deles está certo, o outro é o marido. Ou seja, conflitos vão surgir naturalmente. Estejam prontos para cuidar disso, para zelar com isso, ter disposição no coração para lidar com isso. Lembrando de que o amor
ele sugere de que precisa ser levado em conta, em primeiro lugar, o outro, e depois a nós mesmos. Então, disposição para lidar com os conflitos é pensar também no amor, primeiro do outro e depois do nosso. Abrindo mão, muitas vezes, daqueles que são os nossos desejos pessoais específicos para agradar o outro. Não tenham dúvida de que, tenham certeza de que isso vai trazer uma alegria recompensadora. Vocês talvez já tenham experimentado isso, porque, em função de já ter acompanhado o quanto vocês têm lutado juntos para que esse momento chegasse aqui hoje, eu sei que vocês já têm experimentado muito do que é isso, de atender ao desejo um do outro e se satisfazer na alegria do outro. Tenham essa capacidade, essa disposição, isso vai tornar o casamento de vocês saudáveis. É isso que vai fazê-los manterem-se casados. É preciso também ter uma habilidade para lidar com mudanças, que elas são necessárias e inevitáveis. Me permita aqui uma palavra pessoal. Eu não consigo compreender como a Ângela, depois de 25 anos de nos conhecermos, ela dizer que eu sou bonito. Queridos, isso é sinônimo de alguém que realmente ama de verdade. Mudanças, elas acontecem. Acreditem, eu já tive bastante cabelo, já fui bonito e tudo. Olha lá. As mudanças, elas acontecem. Não apenas no aspecto físico, o que é absolutamente natural, mas as concepções, a maneira de enxergar e de encarar a vida, essas coisas vão mudando. E a gente precisa aprender, e vocês vão precisar exercer uma habilidade para lidar com essas mudanças. Como eu disse, elas são inevitáveis. Talvez toda aquela energia para grandes realizações, grandes conquistas, ela vá dando lugar a atitudes mais concentradas, mais focadas, mais específicas, talvez de menor alcance, mas certamente de impactos mais profundos. Lembrem-se, ter habilidade para lidar com as mudanças, isso vai fazer com que vocês mantenham-se casados. Casamentos duráveis, e este aspecto que eu quero terminar, ele está diretamente relacionado a vocês. Fiz questão de dizer isso também a vocês várias vezes, de que sempre quando procurávamos nos encontrar e alinharmos as nossas agendas para nos encontrarmos, eu sempre buscava de Deus uma orientação a respeito do que iríamos conversar, a respeito do que eu iria orientar vocês. E o meu coração sempre ficou muito ansioso e a minha mente precisou trabalhar bastante, porque eu estava conversando, ia conversar com pessoas que, como eu disse, muito inteligentes, pessoas que realmente sempre me cativaram por essa característica. E eu fui levado, então, a pensar em algo que tem como título o seguinte: casamentos duráveis recebem investimentos constantes. Estou falando com alguém aqui de finanças, alguém que mantém as suas planilhas, obviamente, de acordo com o que a madame permite, rigorosamente em dia. Mas casamentos duráveis, eles precisam receber investimentos constantes. Obviamente, em primeiro lugar, de natureza física, porque é preciso cuidar, não é? É preciso investir nisso, saber de que ambos precisam do zelo, do cuidado, da atenção nesse aspecto. Isso realmente é muito importante. Obviamente que, pensando em todas as potencialidades que um corpo, a natureza física permite, todo investimento que pode ser dado em um ao outro no que tange à natureza física, isso é muito importante. Mas também um investimento de natureza
emocional. Estava pensando nisso quando li alguns trechos do livro de Cantares, no Antigo Testamento, que certamente é um verdadeiro manual de investimento físico e emocional no casamento. Sabe aquele elogio? Sabe aquela palavra de carinho, aquela palavra doce? Aquela palavra que muitas vezes precisa, de certa forma, até repreender ou dar alguma palavra mais firme. Obviamente, isso vai ser necessário uma vez ou outra, mas sempre com doçura, sempre com carinho, para que haja um investimento emocional, mas também de natureza espiritual, e aqui eu quero me ater um pouco mais. Felizes são os casais que oram juntos, que oram um pelo outro. Felizes os casais que leem a Bíblia juntos, que cultuam ao Senhor juntos, que têm uma vida, que desenvolvem uma vida de devoção ao Senhor juntos. E que, especialmente e principalmente, são capazes de aplicar os ensinamentos da palavra de Deus nas suas atitudes diárias. Isso certamente vai servir de base e fundamento para que vocês mantenham-se casados. Felizes vocês serão se juntos alimentarem, desenvolverem uma vida espiritual juntos. Eu quero ler aqui, para concluir, alguns textos. O primeiro deles é em Eclesiastes, capítulo 9, que diz o seguinte: é melhor ter companhia do que estar sozinho, porque maior é a recompensa do trabalho de duas pessoas. Se um cair, o amigo pode ajudá-lo a levantar-se, mas pobre do homem que cai e não tem quem o ajude a levantar-se. E se dois dormirem juntos, vão manter-se aquecidos. Como, porém, manter-se aquecido sozinho? Um homem sozinho pode ser vencido, mas dois conseguem defender-se. Um coração de 3 dobras não se rompe com facilidade. Apesar de escrito sob um contexto de amizade, esse texto ele se aplica inteiramente à vida de um casal, que com a ajuda de Deus e com essa cumplicidade, união, amor e compromisso, certamente vai fazer do casamento algo durável e saudável. Provérbios 31, não quero ler o texto, mas ele apresenta uma mulher que é chamada de virtuosa. E diz que a vida em família é muito agradável. Entre outras razões, obviamente, porque o marido confia na esposa. Porque a esposa cuida e zela do seu marido, ela lhe faz bem e não mal, todos os dias da sua vida. E em 1 Coríntios 13, um capítulo que fala sobre o amor, nós lembramos que, havendo amor, muitas coisas decorrem disso. As principais é de que há paciência nos momentos de sofrimento, confiança, mas também a disposição para esperar e superar eventuais lutas que a vida pode oferecer. 2 lembretes são importantes. E agora eu realmente vou concluir. Primeiro, a vida ela é muito curta. Muito curta. Precisamos desfrutar dela com discernimento, mas também com alegria, sempre que possível. Mas, principalmente, na companhia da pessoa com quem nos casamos. Isso vai tornar os dias, mesmo que curtos ou talvez longos, difíceis, de sol, de chuva ou não, com pandemia ou sem ela, felizes, porque estamos do lado da pessoa que Deus preparou para nós. Segundo, mesmo dizendo a respeito de um casamento duradouro, saudável, não basta ter um casamento duradouro.
É preciso viver bem este casamento. Viver com alegria, com felicidade. Mais do que aparências, do que convenções sociais estabelecem. Viver de verdade, com base em amor e compromisso. É preciso construir um relacionamento. E ele vai estar sendo construído, sempre saudável, feliz, de modo que permanecer casado seja um privilégio. Poder daqui a alguns anos e dizer, que bom que é você. E vamos combinar, hein, Caleb? Bota as mãos para o céu todo dia, filho, a hora que se acordar. Faz como eu. Faz como eu. É bem mais do que merecemos. Carol, você está diante de um homem lindo, um homem de Deus. Cuide dele. Saiba de que a união de vocês já tem sido inspiração, não só para aqueles que estão a caminho de estabelecer esse compromisso, mas até também para pessoas que, como eu, já são casados, já vivem uma vida feliz, mas que encontram em vocês características que, ainda hoje, já perto dos meus 50 anos, me sinto desafiado a também cultivar. É muito importante de que manter-se casado seja realmente um privilégio, seja uma alegria, e não um dever cansativo, enfadonho, pesado, sofrido. A minha oração é de que, com base nos princípios que a palavra de Deus nos ensina, que vocês, graças a Deus, conhecem tão bem, possam dar sustento, possam servir de base, que amor e compromisso façam com que vocês mantenham-se casados. Amém? Glória a Deus. Para selarmos este momento e marcarmos como algo realmente eterno, saudável, duradouro, essa cerimônia, a vida de vocês vai ser marcada com um símbolo que todos nós conhecemos, as alianças. Nós vamos ter agora, então, a entrada delas, das alianças. Estou aqui diante de duas alianças que, por sinal, são belíssimas. Um detalhe, deixa eu ver se eu identifico aqui. Uma tem os brilhantes aqui, né? É seu, né, cara? É que assim, normalmente a aliança do marido, ela é maior, né? E as duas aqui são bem parecidas no tamanho. É uma aliança interessante, a gente não consegue identificar, mesmo olhando com bastante cuidado, o início, onde ela começou a ser feita, onde está ali o elo, né, em que as pontas se uniram. É algo que, obviamente, como também conhecemos, mostra que é o símbolo de algo duradouro, algo eterno, algo que não vai ter fim. Que todas as vezes que vocês
olharem para essa aliança, vocês lembrem-se disso, de que vocês vão se manter casados, sempre com base em muito amor, em muita lealdade, em muita fidelidade e compromisso. E diante de Deus isso tem um significado muito importante. Esses dias atrás pudemos ver no céu de Campo Largo o arco-íris, depois de tanto tempo que já não via, pudemos ver ali o símbolo da aliança de Deus com a humanidade. Isso mostra também e nos faz lembrar e refletir do compromisso que vocês estão estabelecendo um com o outro. E como um símbolo também da bênção de Deus sobre a vida de vocês, eu vou ungir essas alianças, consagrá-las ao Senhor, para que elas de verdade sejam tomadas desse significado, não apenas físico de um elemento, mas um significado espiritual daquilo que é a união que Deus está estabelecendo entre vocês. O que eu tenho aqui em minhas mãos é apenas um óleo, mas ele foi dedicado ao Senhor e também consagrado ao Senhor, para que ele agora seja a demonstração física da presença do Espírito de Deus na vida de vocês. E com base nisso, essa marca deste óleo seja também a marca da presença, do poder, da bênção de Deus que hoje une vocês em nome de Jesus. Gostaria que vocês que estão aqui nesta celebração, numa atitude de reverência ao Senhor, mas também de respeito, que fechassem os seus olhos. Eu vou orar ao Senhor. Pai, em nome de Jesus, obrigado por este dia tão importante, tão cheio de significado que o Senhor estabeleceu, ó Deus, para a vida, ó Deus, de ambos, de todos nós aqui, mas principalmente, Senhor, do Caleb, da Caroline, Pai, porque eles decidiram, ó Deus, eu tenho certeza que com base na Tua direção, naquilo que é a promessa do Senhor para a vida deles, se unirem neste casamento. E, ó Deus, neste ato simbólico, mas profético também, eu unjo essas alianças, clamando, ó Deus, pela unção do Teu Santo Espírito sobre as suas vidas. E tudo aquilo, ó Deus, que eles já tiveram acesso no que diz respeito à Tua direção, à Tua orientação, esta palavra hoje que o Senhor, ó Deus, derramou em seus corações, sejam marcadas, ó Deus, profundamente em seus corações e mentes, para que eles vivam de uma maneira que agrade ao Senhor, de uma maneira, ó Deus, que seja de cumplicidade em amor e compromisso, e que de verdade essas alianças sejam o símbolo, o significado de algo duradouro, de algo, ó Deus, que tem a Tua bênção e a Tua unção. Eu oro consagrando e abençoando essas alianças em nome de Jesus. Amém. Amém. Nós vamos agora ouvir os votos do casal. Agora que eu tô te vendo sem lágrima no olho, dá pra ver muito bem o quão linda você tá. Carol, eu me lembro de que quando eu ainda era menino, eu orava toda noite a Deus. E eu sempre pedi pela minha futura esposa. Coisa de menino. Sempre orei por uma mulher que fosse linda, inteligente, divertida e muitas outras qualidades. Mas, por último, e com certeza, o mais importante, orei pedindo por uma mulher que fosse o segundo coração de Deus. E você é essa mulher. Só que
Eu não sei o porquê, mas Deus me presenteou com uma mulher que é muito mais daquilo que eu pedi, muito mais do que eu mereço. Eu sempre te amei. Porém, quando a gente sofreu aquele acidente, eu percebi o quanto o meu amor por você aumentou. Desde aquele dia, eu refleti sobre aquela passagem da Bíblia, onde diz para o homem amar a sua esposa assim como Cristo amou a igreja. Saiba que eu prometo dar tudo de mim para cumprir essa passagem, porque eu te amo e vou sempre te amar. Sou muito grato a Deus pela sua vida. Não me arrependo de nenhum momento de estar sempre ao seu lado. Eu te amo muito, minha princesa. Eu não sei nem como eu começar a escrever esses votos. Eu acredito que toda a nossa história e todos os meus sentimentos por você não cabem em meras palavras no papel. Mas eu vou tentar fazer isso. Desde que a gente conversou, naquele 1º de agosto de 2015, lá na sua casa, eu tinha certeza que você ia ser meu marido. Foi uma conversa simples, sincera, sobre planos e objetivos pessoais. Mas quando eu saí de lá, eu só consegui pensar, uau, que homem. Ainda hoje, 6 anos depois, eu tenho as mesmas sensações daquele dia. Minhas mãos ficam suadas, meu coração acelerado e minha respiração ofegante. Porque eu continuo sendo completamente apaixonada por você. Tenho certeza que daqui a 80 anos eu continuarei apaixonada por você. Porque esse amor é incondicional e não é sustentado por mim, nem por você, mas é por Deus. Eu vou continuar errando contigo, como eu já fiz tantas vezes durante esse tempo. Mas eu prometo te amar incondicionalmente. E lutar todos os dias para fazer você o homem mais feliz desse mundo. Assim como diz em Eclesiastes 4:12, um homem sozinho pode ser vencido, mas 2 conseguem se defender. Sozinho, sem você, eu não teria chegado tão longe, não teria tantas conquistas. Com certeza você tem me sustentado todo esse tempo. Você me levanta todas as vezes que eu caio e me ajuda todas as vezes que eu preciso. Tenho convicção que o nosso amor é um cordão de 3 dobras, onde Deus sustenta nosso relacionamento. E é por isso que o nosso amor não se rompe facilmente. Diante de Deus e de todas essas testemunhas, eu prometo te amar incondicionalmente, todos os dias da minha vida. Prometo ser uma mulher sábia e edificar a nossa casa. Prometo te fazer feliz, cuidar de você e ser mediadora de Deus para a realização de todos os seus sonhos. Agora, nossos sonhos. Sou muito grata a Deus pela sua vida. Um dia eu pedi para Deus para que Ele me desse um homem que me amou como Cristo amou a igreja. E com certeza você é esse homem. Eu não mereço você, eu não mereço teu amor. Mas eu prometo ser grata por tudo isso e fazer você a pessoa mais feliz desse mundo. Eu te amo muito. Por causa da autoridade que foi me dada, mas também a honra de neste dia ser o ministro de Deus para abençoar a vida de vocês.
Eu quero declarar a todos que estão aqui que vocês estão diante do Senhor e da Senhora Macedo. Hoje vocês são marido e esposa. Recebam as palmas que adoram a Deus e celebram pela vida de vocês. Palmas pelo casal. Deem uma olhadinha lá para eles, dá um tchauzinho. Assim. Eu gostaria de, nesse momento, convidar aos padrinhos que estão aqui presentes. Nós vamos tumultuar um pouco mais esse ambiente aqui. No bom sentido, obviamente, eu gostaria que vocês estivessem aqui. Eu quero orar e vou abençoar a vida do casal e eu conto com a ajuda e a bênção de vocês também. Então, por favor, todos os padrinhos, por gentileza, venham até aqui. Os pais, por favor, aqui ao meu lado. Eu vou fazer uma oração abençoando a vida do casal. Nós todos que estamos aqui vamos estender as nossas mãos como sinal desta bênção e num ato profético desejando a bênção de Deus sobre a vida deles. Vocês que estão aí também assentados agora em pé, se assim desejarem, façam isso também, estendam suas mãos, fechem os seus olhos, elevem os seus pensamentos a Deus e façam suas as palavras que eu vou dizer aqui para abençoar a vida deste casal. Deus de amor, foi o Senhor mesmo que estabeleceu o casamento para o bem-estar e a felicidade de toda a humanidade. O plano foi teu e somente com o Senhor podemos realizá-lo com alegria, com felicidade, com satisfação, tendo isso como um privilégio. Foi o Senhor mesmo quem disse: não é bom que o homem viva sozinho, vou fazer para ele alguém que o ajude, como se fosse a sua outra metade. Agora, Deus, então a nossa alegria ela está duplicada, pois a felicidade de um é a felicidade do outro, e os fardos agora serão mais leves, porque serão divididos, serão compartilhados. Nós também nos alegramos com tudo isso, Pai. Deus abençoa este marido, abençoa como aquele que vai prover a esposa, não somente com o que comer ou vestir, mas como quem nunca vai deixar de faltar o carinho, a atenção, o amor em todas as suas formas e manifestações. Deus. Que a força dele seja a proteção dela e que ele viva de tal maneira que ela encontre nele o abrigo que o seu coração sempre desejou. Abençoa, Pai, esta esposa, que ela seja reconhecida pela ternura, dando a ela um profundo senso de compreensão e uma grande fé em Ti, Senhor. Dê a ela aquela beleza interior, de alma, de espírito, que nunca desaparece, aquela eterna juventude que se mantém através destas qualidades que nunca envelhecem. Pai, marca o coração e a mente deste casal, que o Senhor não é apenas Pai, Tu és Deus, Tu és provedor, criador, cuidador deles. Marca, ó Deus, as suas vidas, para que, ó Deus, eles compreendam de que o casamento não é apenas um viver para o outro, mas também são duas mãos juntas e unidas para Te servir. Dê a eles um grande propósito espiritual na vida e que busquem ao Senhor em primeiro lugar e assim descubram e experimentem tudo o que é bom, perfeito e agradável que vem do Senhor. Que eles não esperem encontrar um no outro uma perfeição que pertence somente a Ti. Que estejam prontos a se perdoar nas fraquezas e a valorizar e honrar os pontos fortes, vendo um ao outro com paciência e amor. Dê a eles lágrimas suficientes para que sejam sempre conservados sensíveis, provações para mantê-los humanos e dependentes de Ti, que em suas fraquezas mantenham suas mãos atadas às Tuas e os encha de felicidade para que tenham certeza sempre de que o Senhor está caminhando com eles. E quando, ó Deus, a vida terminar, o sol se puser,
que eles possam ser encontrados como estão agora, ainda de joelhos e de mãos dadas, agradecendo a Deus um pelo outro. Que eles possam te servir sempre contentes e fiéis até o dia em que um deles entregue o outro nas tuas mãos, Senhor. Por Jesus, nosso Senhor e fonte do verdadeiro amor, eu abençoo vocês, Caleb e Caroline, em nome do Pai, do Filho e do Santo Espírito de Deus. Amém. Amém? Glória a Deus, queridos. Eu acho que vocês já esperaram bastante por este tempo, e assim como eu, tem muita gente ansiosa para ver isso. Agora, o marido vai beijar a esposa. Caleb, Caroline, que o Senhor os abençoe e os guarde. Que o Senhor sempre trate vocês com bondade e misericórdia. Que o Senhor olhe para vocês com amor e lhes dê a paz. Deus abençoe. Dreams in the sand, remembering where we began to see this empty canvas, the future and all that could be. Shadows turning into light, our eyes open wide. When we're together, the world comes alive. Every color shining so bright. The hope that we hold, the story unfolds. Together we find we'll get there one day at a time. Up in the clouds, reaching the stars from the ground. Lost in this garden, embracing the place that we found. Shadows turning into light, our eyes open wide. When we're together, the world comes alive. Every color. Os recém-casados,
that sugar sweet. Don't let nobody touch it unless that somebody's me. I gotta be a man, there ain't no other way. Cause girl, you're hotter than a Southern California day. I don't wanna play no games, you don't gotta be afraid. Don't give me all that shy shit, no makeup on, that's my sugar. Yes, please, come and put it down on me. I'm right here, 'cause I need a lot, a little sympathy. So baby, just show me good loving, make it alright. Need a little sweetness in my life. Sugar, yes please, won't you come and put it down on me, down on me. Yes please, come and put it down on me. Show me good loving, make it alright. Need a little sweetness in my life. Sugar, yes please, won't you come and put it down on me. Hey, hey, your lipstick stains on the front lobe of my left side brace. I knew I wouldn't forget you, and so I went and let you blow my mind. Your sweet moonbeam, the smell of you in every single dream I dream. I knew when we collided, you're the one I have decided who's one of my kind. Hey, soul sister, ain't that Mr. on the radio? Stereo, the way you move ain't fair, you know. Hey, soul sister, I don't wanna miss a single thing you do tonight. Hey, hey, just in time. I'm so glad you have a one-track mind like me. You gave my life direction, a game show love connection. We can't deny. I'm so obsessed. My heart is bound to be right out my untrimmed chest. I believe in you like a virgin, young Madonna, and I'm always gonna wanna blow your mind. Hey, soul sister, ain't that Mr. on the radio? Stereo, the way you move ain't fair, you know. Hey, soul sister, I don't wanna miss a single thing you do tonight. Where you can't cut a rug, watching you's the only drug I need. So gangsta, I'm so thug, you're the only one I'm dreaming of. You see, I can be myself now finally. In fact, there's nothing I can't be. I want the world to see you be with me. Hey, soul sister, ain't that Mr. on the radio? Stereo, the way you move ain't fair, you know. Hey, soul sister, I don't wanna miss a single thing you do tonight. Hey, soul sister, I don't wanna miss a single thing you do tonight. Hey, My house in Budapest, my hidden treasure chest.
golden grand piano, my beautiful Castillo, you. Ooh, I'd leave it all. My acres of land, by the cheap. It may be hard for you to stop and believe, but for you, ooh, I'd leave it all. Ooh, for you, ooh, I'd leave it all. Give me one good reason why I should never make a change. Baby, if you want me, then all of this will go away. My many artifacts, the list goes on. If you just say the words, I'll up and run onto you. Ooh, I'd leave it all. Over you. Ooh, I'd leave it all. Give me one good reason why I should never make a change. Baby, if you want me, then all of this will go away. Give me one good reason why I should never make a change. Baby, if you want me, then all of this will go away. Friends and family, they don't understand. They feel they lose so much. You take my hand, I think I wanna
do. Hey baby, I think I wanna marry you. Loving can hurt. Loving can hurt sometimes, but it's the only thing that I know. When it gets hard, you know it can get hard sometimes. It is the only thing that makes us feel alive. We keep this love in a photograph. We make these memories for ourselves, where our eyes are never closing, our hearts are never broken, and time's forever frozen still. So you can keep me inside the pocket of your ripped jeans, holding me closer till our eyes meet. You won't ever be alone. Wait for me to come home. Loving can heal.